Essa reunião. É hora de ouvirmos a revelação da graça de Deus. O tema da nossa mensagem é Cristo, o sacrifício inútil. Estamos aí? Bem-vindos, meus irmãos, aí no YouTube, a igreja que se reúne aí pelas mídias digitais. O tema da nossa mensagem é Cristo, o sacrifício inútil. Vamos ler o que disse Paulo à igreja dos Gálatas, no capítulo de número 2, versículo de número 21. Olha lá. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei de Moisés, segue-se que morreu Cristo em vão. Cristo morreu inutilmente. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome. E te peço uma vez mais, neste assunto polêmico, que tu me uses de forma poderosíssima, porque eu vou fazer uma explanação da tua palavra, e que a mente de Cristo seja ativada, e que aonde esta mensagem chegar, liberte os cativos, aquelas pessoas que estão algemadas no sistema religioso, que eles te exaltem e te glorifiquem, porque tu és digno de receber honra, glórias e louvores. Amém. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja dos Gálatas. Eu não anulo a graça de Deus. Meu amado, infelizmente, a graça de Deus, os efeitos da graça, está anulada em muitos lugares. É verdade. E sem as vidas se aperceberem, elas vão anulando a graça de Deus na vida delas. Então Paulo teve que dizer aos Gálatas: vocês estão anulando a graça de Deus na vida de vocês. E talvez alguém tenha perguntado, mas por quê? Paulo disse, ora, se a justiça, se o que me justifica, se o que me inocenta diante de Deus é mediante a lei de Moisés, então Cristo morreu em vão. Ele morreu para quê? Ora, meus irmãos, se eu tenho que voltar à vida sacrificial, então Cristo não teria feito o sacrifício dele? Faria o dos animais? Se ele morreu para colocar fim aos sacrifícios dos bodes, dos touros, que não removiam o pecado do povo, como é que eu vou invalidar o sacrifício dele voltando à lei de Moisés? Porque hoje, quando você para um crente, ele diz assim para você: a irmã está desviada? Não, minha irmã, por quê? Ué, porque eu estou vendo a irmã usando calça comprida. Ué, mas por que, minha irmã? Ué, por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a mulher não pode vestir roupa de homem. Você já ouviu isto, meu amado? Então, esta pessoa está anulando a graça de Deus. Por quê? Porque ela está se justificando na lei para provar que aquilo que ela vive é uma verdade de Deus. Então, olha o que diz Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, eu vou ler até o 8. A mulher não usará roupa de homem. Parou! Está na Bíblia. O senhor não prega a Bíblia? Espera aí. Eu prego o Evangelho. Eu até exponho as passagens da Bíblia, mas o que se aplica na minha vida é o Evangelho. Porque ele fez um novo. É para pregar o antigo ou é para pregar o novo? O novo.
Ora, se fosse para aplicar o antigo, ele não teria feito o novo. Porque quando ele diz nova, tornou-se antiquada a primeira. Se fosse para aplicar isto aí do velho, ele não teria feito o novo. Mas isto aqui caducou. Isto aqui é o livro da lei. E se eu me justifico nisto, eu anulo a graça de Deus na minha vida. Porque o que me identifica como cristão não é o exterior. É o espírito regenerado que veio habitar o Espírito Santo em mim. Não adianta cortar o cabelo e não amar o próximo. Não adianta não usar o brinco e falar mal da irmã. Não adianta não usar um coque e puxar o tapete da irmã da mesa de oração. Então, o que me justifica diante de Deus é o espírito regenerado que está aqui dentro. A transformação não é mais exterior. A transformação é no interior. Porque com o exterior se engana muito bem. Então, a lei de Moisés era do exterior. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher. Até aqui a lei até serve, né, abençoado? Que ninguém vai botar também, né? Abençoado, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Isto era a lei de Moisés, abençoado. Livro da lei, Deuteronômio. Então, quando um pastor ou uma missionária, que geralmente quem aplica isso aqui são as missionárias nas varoas. Aquelas missionárias sargentonas, né, meu irmão? Minha esposa sofria na mão delas. Minha esposa faz uma caminhada, boça uma calça leg. Agora elas não param mais, que sabe que eu sou negão, vou para cima delas, né? No começo a gente tinha medo, porque pensava que Deus falava com elas. Tinha umas que tinham um rabo de cavalo, quando elas viravam assim, aquele cabelo que rodava. E minha esposa veio fazer uma caminhada com calça leg. Quando a minha esposa virou a rua cantando foi na cruz, ela diz: "Caima, Satanás!" Esposa, que Satanás? Olha a tua roupa, desviada, Beuzebu, teu marido é um herege, capeta. Por que eles vão na lei para justificar que aquilo que eles vivem é que é o correto diante de Deus. Só que a lei, está claro que é o livro da lei, só que a lei não diz só isso. Então, quem guarda este preceito na lei também tem que guardar todos. E a lei diz o seguinte no versículo 6, olha lá. Se de caminho encontrares algum ninho de ave, isto é a mesma passagem da lei. Você vê alguém aplicando isso, andando por aí encontrando um ninho? É porque está na Bíblia. Se de caminho encontrares algum ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinho ou ovos, e a mãe sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. 7. Deixarás ir livremente a mãe e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e prolonga os teus dias. Olha o que a lei dizia. Aí eu vou parar um crente e vou dizer: ei, você está desviado? Por quê? Você passou ali, viu um ninho, pegou os ovos. Meu amado. Isso é anular a graça de Deus. E a lei dizia mais, olha o que diz o versículo de número 8. Quando edificares uma casa, far-lhe-ás no terraço um parapeito. Quem aqui tem casa com parapeito, diga amém. Olha, quantas pessoas que não é de Deus, hein? Que só era de Deus. Para ser de Deus e cumprir a lei, tinha que ter uma casa com parapeito. Você imagina se eu vou aplicar isto hoje na vida das pessoas, anulando a graça de Deus? Era exatamente isso que Paulo estava dizendo aos seus ouvintes. É exatamente isso que eu venho aqui dizer aos senhores, principalmente aqueles que me ouvem pela primeira vez.
Amados, não anulem a graça de Deus na vida de vocês. Não façam do sacrifício de Cristo inútil. Muitos de nós tornamos o sacrifício de Cristo inútil, dizendo que o amamos e dizemos que ele é mentiroso. Que é isso que as pessoas com suas práticas fazem dentro da igreja. Olha o que diz Mateus capítulo 3, versículo 11. Olha isso aqui, meu amado. O abençoado me disse: o senhor tira uns negócios, o senhor traz umas coisas, mas não sou eu, meu amado, é que está escrito. Meu amado, quem aqui é cristão por causa do evangelho, diga amém. Amém. Meu amado, você tem que obedecer o que está escrito. Eu não sou cristão por causa de uma placa. E você passou para crente? Sou. Mas eu sou pentecostal. E se você não é pentecostal? Não sou crente. E você é crente? Eu sou neopentecostal. E se você fosse pentecostal? Meu amado, isso não é ser cristão, meu amado. Isso aqui é uma guerra política, religiosa. Eu defendo a minha placa, porque eu sou isso, porque... Meu amado, eu não sou neopentecostal, eu não sou pentecostal, eu sou cristão. E ponto final. Agora, vamos ler isso aqui. Disse João Batista antes da cruz. Ele disse os pastores. Ele disse os apóstolos. Ele disse os bispos. Ele disse quem? Eu. Quem batiza sou eu. Não é Pedro. Não é João. Não é Moisés. Sou eu. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. E ele vos batizará com água também. Não. João disse: eu vou batizar vocês com água. Mas o que vem depois de mim, ele é muito mais poderoso. E se ele é poderoso, ele não pode usar água, porque água lava o exterior. É verdade. É uma sombra. É um ritual simbólico. O que é mais poderoso vai batizar vocês com o Espírito Santo. E a igreja, com as suas religiosidades, batizando nas águas, está dizendo o quê? Que o mais poderoso ainda não veio. Mas entre nós ele já veio, e nos batizou, e nos regenerou, e nos selou, e nos fez uma nova criatura, e nos fez santuário dele. Veio ou não veio? Veio ou não veio? Diga: está entre nós. E o pastor vem aqui e diz: domingo que vem eu batizo vocês nas águas. Então você está dizendo que ele não veio ainda, e que o seu sacrifício foi em vão, e que o seu sangue não purificou ninguém, e que vai ser o pastor domingo que vem que vai nos lavar neste tanque. E a pessoa dizendo: eu sou crente. Se você não crê nem que o mais poderoso já veio, você crê em quê, meu amado? Você crê que o rio lá em Nova Iguaçu é que vai tirar os teus pecados? Você quer dizer para mim que você é crente? Crente de quê? De nada. Crente é quem acredita que o mais poderoso veio e batizou com o Espírito Santo e com fogo. Fogo era o quê? O juízo. 1 de João, capítulo 3, versículo de número 7.
1 João, capítulo 1, Miguel, capítulo 1. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e as águas batismais. É as águas ou é o sangue? Ora, se é o sangue, sobrou o que para as águas? Nada. Então, se eu te mergulho nas águas, eu digo, o sacrifício foi em vão. Domingo que vem, os irmãos vão se tornar uma nova criatura. Eu vou mergulhar vocês nas águas. Isto é invalidar o sacrifício. É dizer que o sangue dele não te purificou. É dizer que o sangue dele é um sangue de galinha. Era essa a nossa atitude. Quando permitimos que o pastor mergulhava na água e bum. E agosto lá em Teresópolis, o inverno, a velha quando subiu com os lábios, né, meu irmão? Roxo, o pastor foi batizado nas águas. Eu digo, não, isto é o frio na velha. E a velha... Que batizado, o batismo foi na cruz, meu amado. O batismo na graça foi na cruz. São aí doutores, professores, pregadores do evangelho, pauradores frívolos, dizendo que o sacrifício de Cristo foi inútil. Se o sangue dele me purificou, que pecado que eu tenho para as águas tirar, meu amado? Nenhum. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, nós mantemos comunhão e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de algum. Todos querem dizer quantos? Sobrou o que para o pastor e as águas batismais? 1 de Pedro 2,24. Carregando Ele mesmo. Quem é que carregou os pecados? Ele ou o pastor no culto de libertação? Diz que foi ele. Carregou ou não carregou? Está carregado. Eu vou fazer aqui, botar um tanque aqui cheio de água e vou dizer para você, vem aqui que eu vou tirar o teu pecado nesse tanque. E depois te dar um certificado de batismo. Nesse dia feliz... Nesse santo lugar, eu tirei a caraca, meu Deus. É porque só tira a caraca. A água só tira a caraca. Quem tira pecado foi ele. No Rio Jordão, quando ele cortou a claridade do céu, João Batista, o último profeta da lei, disse: este é o Cordeiro de Deus que tira, não deixa, ele tira, não deixa, ele tira, tirou o teu, 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 tirou de todos. Ele não disse deixa o pecado do mundo, ele disse tira. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre madeiro os nossos pecados. Leia. Para que nós, mortos para os pecados, estamos mortos para os pecados ou estamos vivos? Aqui diz que estamos mortos. Mas e cadê para o crente crer nisso? Ah, mas não aceita mesmo. O quê? O Senhor está dizendo que Jesus levou os nossos pecados? O Senhor é um herege. Eu não, o herege então é Cristo, porque é Ele que disse que levou. Eu só estou crendo nele. É que você não crê. Você crê que é a água que tira.
E depois volta o pecado, e a água tira e volta, e tira e volta, e tira e volta. Ué, mas se ele tirou o pecado, por que é que eu ainda estou bebendo? Ah, isso é uma obra da tua carninha, friboi, que está elevada, né? Isto é uma obra da tua carne. É uma outra coisa, abençoado. É uma outra aula que você perdeu. O pecado aqui era o que te separava, era o pecado de Adão. Ele aniquilou, ele carregou sobre si. Já era uma profecia de Daniel, olha lá, capítulo 9, versículo de número 24. Olha aí, olha aí, olha aí. Daniel, tem aí? Oi? Vai digitar? Aí, o 24 é... 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santidade. Pode parar aqui. Quantas semanas estão determinadas? 69 ou 70? Por que é que os teólogos dizem que são 69 e que nós estamos vivendo a última semana de Daniel? Ora, se nós estamos vivendo a última semana de Daniel, este evento aqui ainda vai acontecer. Vamos ler o evento. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. O povo de Daniel era os judeus e a santa cidade era quem? Jerusalém. O que ia acontecer nas 70 semanas determinadas? Para fazer cessar a transgressão, o fim da lei, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e para trazer a justiça eterna. Se as semanas de Daniel ainda não concluiu, significa que Cristo ainda não trouxe justiça eterna, não expiou a iniquidade na cruz, não deu fim ao pecado que João disse que lavou com sangue, que Pedro disse que levou no madeiro. Então tudo isso aqui é um sacrifício inútil. Você para um teólogo e diz: estamos vivendo a última semana de Daniel. Tá bom. Se estamos vivendo a última semana de Daniel, Cristo ainda vai vir. Vai fazer cessar a transgressão. Transgressão para os judeus é transgredir a lei. Então Cristo ainda vai pôr fim à lei. Você está entendendo? Diga uia! Meu amado, ali não diz 69 semanas, ele vai vir, vai pôr fim à transgressão, vai trazer a justiça eterna. Ele diz que 70. 70 são quantas semanas? 70. Não há mais semana de Daniel. Já se cumpriu. 70 semanas estão determinadas. E ele já pôs fim à transgressão. Porque o fim da lei é... Zacarias capítulo 3, versículo 9. Coloca o versículo 8 para mim, Miguel, por favor. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de preságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e deixarei a iniquidade desta terra. Tirou ou não tirou? Ali disse que tirou. E que dia foi esse? Foi quando ele levou a mão no madeiro para um lado, levou para o outro e disse: teletestai, está consumado. Ora, tirou em um só dia, ou num culto de libertação, ou numa busca lá no monte, ou num batismo na cachoeira, ou tirou em um só dia ou deixou? Diz que tirou.
E o que se faz então nas igrejas dando banho no crente? Anulando a graça de Deus, dizendo que ele não tirou, dizendo que ele é mentiroso, dizendo que o seu sangue não purifica, dizendo que ele não levou os nossos pecados no madeiro. É isso que se fazem dentro desses lugares. Romanos capítulo 4, versículo de número 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, quando Paulo fala a nossa, não fala a nossa hoje no século 21. Está falando com os cristãos lá em Roma, que veio da transição de antes da cruz, passaram sobre o momento da cruz e estavam vivendo no pós-cruz, porque eles nasceram debaixo da transgressão da lei. Quando nós nascemos, a lei já tinha sido abolida por Cristo. Nós já nascemos debaixo da graça. Hebreus capítulo 9, versículo de número 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, lá no ano 66 para 67 da era cristã, Paulo já estava dizendo que os tempos estavam se cumprindo. Porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o aniquilou ou não aniquilou? Diga, está aniquilado. E como as igrejas fazem o contrário? E como as igrejas querem lavar os teus pecados? E como a igreja chama, hoje tem paganismo. Hoje é dia 1º de dezembro, é dia de paganismo na igreja. Você sabe o que é paganismo? É dar pão como corpo e suco como sangue. É verdade. Isso é o maior paganismo. Isto é a maior blasfêmia que uma igreja pode se fazer em nome de Cristo. É pegar um pedaço de pão e dizer aos seus membros: este aqui é o corpo de Cristo. Hello! A igreja de Cristo não tem o corpo como pão. O corpo de Cristo são vocês, lavados, selados, regenerados, transformados por Ele. Vocês são o corpo de Cristo. E eu me lembro quando eu levantava aquele pão, todo primeiro... Hoje é dia. Ó, e se eu pegar você de noite, eu vou pegar o meu carro por aí e vou dar uma volta por aí, meu amado. Se eu pegar você levantando um pedaço de pão, chorando, com a unção do Chaves, dizendo... Ai, meu amado, mas eu estou em você, mas até você me... meu amado. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque quando eles fazem esse paganismo, ele diz assim: quem tiver em pecado, vem aqui na frente pedir perdão aos irmãos. Quem tiver em quê? Qual? Se ele aniquilou pelo sacrifício de si. Qual o pecado que eu posso dizer que você tem? Se diz ali que pelo sacrifício dele, ele aniquilou. Então, o sacrifício dele foi inútil. Ou então, a minha vida está segura na mão de alguém que disse que aniquilou o pecado e que o pastor diz que eu ainda tenho. Ora, quem é que tem razão? É o pastor, o cardeal, o bispo de Roma ou o poder do evangelho na vida de vocês? Diga glória a Deus! Diga glória a Deus! Quem cardeal de Roma? Mas a nossa igreja está pregando isso há mais de 200 anos. Perderam para Cristo, a nossa prega desde a cruz. Nós
nós estamos pregando desde a cruz, que na cruz ele aniquilou o pecado. O povo da graça de Deus está livre, justificado por graça, regenerados. Digam glória a Deus. Mas a gente não aceita isso não. Problema. Come empadão. Lá em casa hoje é empadão de sardinha. Come empadão. Não tem nada a ver que vocês aceitam. Eu aceito, meu amado. Ele purificou, Ele lavou, Ele me regenerou. Eu estou inocentado. Eu sou o templo do Espírito Santo. Ninguém pode contra você. Tu és morada dEle, és morada do Altíssimo. Você está seguro, tranquilo e sem temor do mal. Quem recebe aí diz glória. Quem recebe, quem recebe, quem recebe. Tem um lado que vocês aceitam, meu irmão. Vocês aceitam é campanha, vocês aceitam é dízimo, vocês aceitam é sacrifício, vocês querem ver o povo pagando um preço que Cristo já pagou, mas nós, o povo da graça de Deus, não anulamos a graça, nós dizemos que Ele aniquilou e está aniquilado. Hebreus capítulo 10, versículo 11 ao 14. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Passou um filme aí, não passou? Campanha. Resolve nada. Culto de libertação. Nunca liberta. Ceia para comunhão. Está sempre vazio. Sem comunhão. E tem um negócio também. Olha, mas chega, me dá uma coisa. É igual quando eu como quibe, gente. Mas me dá uma coisa. É o tal da unção dos dizimistas. Canhãe. Não, unção de dizimista é demais, meu amado. Tem uns irmãos aqui que já passou por esse negócio de unção de dizimista. Graças a Deus que o teu 13º, esses cães devoradores, esses lobos cruéis, não botam a mão nunca mais. Vocês foram arrancados desse covil. Vocês estão na Assembleia dos Justos. Vocês estão diante de Deus, o juiz de todos. Vocês agora estão perante a Universal Assembleia dos Santos, aos Espíritos dos Justos aperfeiçoados. Vocês foram entregues a Deus. Os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecado. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque agora vem chegando o fim do ano. O ano da vitória. O ano dos ungidos. Réveillon com Jesus. Réveillon com quem? A minha esposa comprava aqueles vestidos de festa, botava uma rosa, marrom, glacê, cuscuz, avelã. Chega. Cristo em nós é a esperança da glória, abençoado. Amontoar a gente para tomar dinheiro. A gente até vai para essa Réveillon, mas vai todo mundo durinho, quer? Durinho, eles não querem nós lá não. 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre
único sacrifício pelos pecados. Um único. Deus seja louvado por isso. Para sempre. Para sempre. Você recebe? Eu estou nessa verdade. A igreja diz: não, pecador, escuta, ó voz do Senhor. Se estás cansado, pecador, o quê? Fomos, não somos. Oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. 13, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. 14, porque com uma única oferta, com um único sacrifício, ele aperfeiçoou até a ceia. Só quem tem peito de dizer, quem está aperfeiçoado para sempre, diga: Abba, Pai. Para sempre quer dizer até quando? Aí eu vou te dar um pão para te aperfeiçoar. Se eu fizer isso, eu estou dizendo que o sacrifício dele foi em vão, porque ali está escrito: com uma única oferta, com a sua entrega naquele madeiro, os judeus estavam vendo um homem ensanguentado, o mundo espiritual estava vendo os filhos aperfeiçoado para sempre. Ora, se Cristo nos aperfeiçoou para sempre, e isto foi no espírito, porque na carne tem defeito de fabricação, entenda-se isso, estou pregando para seres espirituais, porque os carnais dizem: como se ele me aperfeiçoou para sempre, o senhor tem esse nariz abatatado? Ó, meu amado, fale isso não, hein? Faz esse negócio não, sou negão, meu irmão. Alto lá. Quando eu estou falando, não estou falando do meu nariz abatatado, eu estou falando do espírito que está dentro de você. A obra foi no teu espírito. Espiritualmente, você está aperfeiçoado para sempre. Não deve dar dinheiro a cão guloso nenhum por isso. Não deve buscá-lo no monte. Não deve fazer campanha. Não deve mergulhar nas águas. Não deve comer pão. Você está perfeito para sempre. Ora, se vocês estão aperfeiçoados no espírito, qualquer tentativa de aperfeiçoar vocês exteriormente é uma insensatez. É o que Paulo disse aos Gálatas, capítulo 3. Ó, Gálatas insensatos. Que elogio, não? Quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Quem vos embruxou? Quem deixou vocês assim, ó? Que é assim que a gente ficava. Ai, quando eu lembro que o meu antigo pastor falava: meu pastor é um homem de Deus, cara. Olha só, que homem, cobrou 10%, a oferta da viúva. Agora, fim do ano, como ele é um homem de Deus, Deus revelou a ele que eu devo dar o dízimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Embruxado, fascinado. Quem foi que enfeitiçou a voz? Não precisa dizer o nome, vocês estão entendendo, pessoal? Olha lá, ó, viu? Adeus bradando aí, ó. Ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outro anjo cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Versículo 2, eu quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O Espírito se recebe, meu amado, é com a pregação da fé. É com ousadia, é com determinação. E também não adianta vir para cá ler,
Porque palavras do vento leva. Lê até o meu filho menor lê. Tem que ter unção de Deus. Tem que ter chamado de Deus. Tem que ter ousadia de Deus. Tem que ter determinação, foco para levantar a voz e dizer que esta palavra tem que ser liberada na tua vida. Na tua vida. Tome posse, receba. Acredite que pela pregação da fé vocês já receberam o Espírito. E depois Paulo diz algo interessante no versículo de número 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na... Paulo diz, vocês são insensatos, porque a obra na vida de vocês começou no Espírito. E o que vocês estão fazendo? Aperfeiçoando agora na carne. Não corta o cabelo. Isso é espírito ou é a carne? Mas a obra começou aonde? No Espírito. Quem é que nasceu aqui e disse, ué, eu vou cantar louvores, ué? O médico disse, não, mama aqui. A obra de Deus começou no teu espírito. E aquele que começou a obra na vida de vocês vai aperfeiçoar. Já aperfeiçoou. Como é que agora eu quero aperfeiçoar na carne? Não vou usar bermuda, não vou andar de bicicleta, não vou comer maionese e Hellmann's, porque Hell é homem e Man é homem. Então se comer Hellmann's, está comendo homem do inferno. É isso que se ouve aí. Paulo diz, isso é uma insensatez. Amados, qualquer tentativa de te manter salvo ou te santificar com mandamentos, rituais e ordenanças e sacrifícios é anular o que Cristo fez na tua vida. É verdade. Se eu digo para você, mergulhe nas águas, eu estou dizendo, o sangue não te purificou. Se eu digo para você, coma um pedaço de pão e beba um suco para ter comunhão, eu estou dizendo que Cristo não habita em você. Porque uma vez que Cristo habita em você, a comunhão está plena. Se eu digo a você, campanha para você alcançar uma bênção, eu estou dizendo que você não é abençoado com bênçãos espirituais e que depende do teu sacrifício para atingir o objetivo, mas não depende de você, dependeu dele, porque ninguém pode vir ao Pai se ele não buscar. Foi ele que te atraiu, foi ele que te buscou, a iniciativa foi dele. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 17. 10 minutos para acabar. Hoje é empadão de sardinha, meu irmão. Sinto muito. E tangue. Colossenses 2, 13. E a vós outros. Isso é um clássico entre nós. Dá para ler até de olho fechado, igual o seu boneco. Eu vou descostas. Essa dá para ler até descostas. Mas como vocês estão chegando novos aí pelo YouTube, desfrutem. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando alguns dos nossos delitos. Perdoou quantos? Não. Se perdoou todos, mergulhar nas águas para quê? Não. Fala aí, para quê? Para dizer que o sacrifício dele foi em vão. Para te fazer blasfemar contra o que Cristo fez na tua vida. Agora você recebe que ele perdoou todos. Você está perdoado. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida. Segura. Se ele cancelou o escrito de dívida, você deve quanto a Deus? Como é que você vai pagar dízimo? Se ele cancelou o escrito de dívida, você não deve nada. Deve ou não deve? Se você falar que deve, eu digo que você está anulando o sacrifício, porque ele diz que ele cancelou o escrito. Tendo
cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, diz que removeu uma parte e a outra saiu nas águas. Ele removeu o quê? Inteiramente. E quando ele removeu, ele deixou no púlpito, ele deixou nas igrejas, ele deixou nos templos, ou ele encravou lá na cruz? Está lá. Tirou do meio do povo, encravou na cruz e diga: daqui ninguém tira. Ué, mas a igreja não tem ordenanças? Nenhuma, nem meia, nem 1/3, nem 1%, não tem nada. Diz que ele removeu inteiramente. Ordenança e ritual na igreja está dizendo que isto foi em vão. Graças a Deus que lá onde eu congrego, a gente vive a graça. Eu vou até convidar o senhor para ir para a cantata de Natal. Cantata de quem? Se me convidar, eu agrido você, meu amado. Isso é paganismo. Cristo está vivo. Ele ressuscitou dos mortos. E a história contada não é mais a de Jesus de Nazaré. 2 Coríntios 5,16 diz que se nós conhecêssemos a Cristo segundo a carne, agora não conhecemos deste modo, meu amado. Ele é Deus mesmo, está sentado no trono do universo e governa todas as coisas pela palavra do seu poder. 10:55, olha lá. Deixa eu ler, vamos ler o versículo 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. 16. Ninguém, pois, vos julgue. Como é que é? Isso aí. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, por causa de comer pão, por causa de comer suco, ou deixar de comer, ou fazer jejum, ou comer. Ninguém quer dizer quem? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festas, ou lua novas, ou até da guarda de sábado. Meu Deus! Isto está escrito aí, e está, mas crente não acredita em evangelho. Crente acredita em pastor. É verdade. Crente não acredita em evangelho. Crente acredita em pastor. Quem acredita em evangelho é cristão. Tem algum aqui, diga glória a Deus. Ninguém pode te julgar. Depois ele diz no versículo de número 17, olha lá: porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Era lei, era sombra, porém o corpo é de Cristo. Quem está no sistema doutrinal está anulando o sacrifício de Cristo, chamando-o de mentiroso. É isso que as pessoas vão à igreja dizer: Senhor, tu és mentiroso, tu não perdoou o meu pecado. Quem vai perdoar é o pastor no final do culto. Senhor, tu és mentiroso, quem vai lavar o meu pecado é o pastor, meu pai na fé, lá na cachoeira de Xerém, cheia de xixi. Olha aí, hein? É o 7 alimentos. As pessoas estão dentro da igreja edificando o que Cristo destruiu. Cristo pôs fim à lei, eles estão trazendo a lei de volta. Cristo rasgou o véu, eles estão costurando o véu de volta. Cristo pagou o preço, eles estão levantando o preço sobre a vida das pessoas. Paulo explicou isso em Gálatas capítulo 2, versículo 16 ao 18, olha aí. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, por jejum, por
por Páscoa judaica, que eles chamam de ceia, por guardar sábado, tudo isso são obras da lei. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Por obras da lei, ninguém será justificado. E o que é que tem na igreja? Obra da lei. Jejum é obra da lei. Dízimo é obra da lei. Páscoa judaica, que eles chamam de ceia. Eu preciso dizer que ceia não tem nada a ver de espiritualidade. A palavra ceia quer dizer um jantar noturno. E que não era feito na igreja entre os judeus. Era feito nas casas, a partir de 6 da noite. Então, quando faz isso, ele diz, isso são obras da lei. E por obras da lei, ninguém será justificado. E ele prega no versículo de número 17. Ele não, eu, né? Ele só escreveu, quem está pregando sou eu. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de Cristo ser ministro de pecado? Claro que não. E aí, irmão? E aí? Pô, tá sabendo não? Eu agora sou missionário lá na igreja. Tu é missionário? É, um falho pecador. Olha, se você é missionário, como é que você pode ser um falho pecador? Ou você é pecador, ou você é um missionário. Porque se você for um pecador, Cristo então ministra na sua vida? Então Cristo é ministro do pecado. Então, para Cristo ministrar na tua vida, a primeira coisa que ele fez foi aniquilar o pecado que estava sobre a tua vida. Ele entrou dentro de você, tu és santuário dele, ele ministra na tua vida, ele cuida da tua vida. Agora, se tu tens pecado, então Cristo é ministro do pecado, a pessoa se acha pecador, anulando o sacrifício de Cristo. E Paulo completa no versículo de número 18, porque se tornam a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo. 18. Porque se tornam a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Ora, Cristo pôs fim à lei, eu estou trazendo a lei. Ora, Cristo disse que me batizou na cruz. Romanos 6,3. Eu estou colocando o batismo nas águas. Paulo disse aos Coríntios que Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já foi imolado. Eu estou fazendo o ritual dentro da igreja. Então, eu me constituo a mim mesmo um transgressor. Logo, eu estou separado de Cristo. Da graça, eu decaí. E é o que acontece com as igrejas. Reunião de decaídos. Caíram da graça de Cristo, se deixaram se fermentar com a lei. E alguém poderá me dizer, eu não quero mais anular o sacrifício de Cristo. Alguém que me ouve pela primeira vez e está se perguntando, eu quero viver esta graça, o que é que eu faço? Rompa com o sistema evangélico doutrinal, saia debaixo da lei. Eu vou repetir. Você quer viver a graça de Cristo? Não quer mais ser um transgressor? Não quer anular o sacrifício de Cristo? Saia debaixo do sistema evangélico doutrinal. A igreja evangélica doutrinal, não as pessoas, que não temos nada contra os homens, anulam o sacrifício de Cristo. Chama Cristo de mentiroso. Todo local que tem a lei de Moisés está dizendo, Cristo morreu em vão, segundo Paulo pregou. E Romanos capítulo 6, versículo 4, Paulo diz isso, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Não existe, meu amado, ouça. Essa palavra vai chegar em vários lugares. O ataque é o seguinte, então só o Senhor que está certo. Não, só eu tenho peito de ir contra o sistema. Só eu tenho ousadia de falar o que a palavra diz. Só eu tenho eu e muitos pregadores que hoje, meu irmão, ninguém segura mais. Mas eu estou aqui falando de mim.
eu não sou o único certo. Quem está certo é esta palavra. É que os demais pregadores estão aí envolvidos com convenção, com salário de pastor, com carteira assinada, com plano de saúde da igreja, com apartamento que a igreja está, com salário dele, da mulher, porque a igreja se tornou uma empresa de família e eles não têm autoridade do Espírito de Deus para dizer as coisas que Deus coloca nos meus lábios. Eu não sou o único certo, eu sou um dos muitos que tem por aí para dizer o que o Evangelho diz que Cristo fez na tua vida. Isto vocês têm que engolir. E um deles me disse: eu queria ter a coragem que o senhor tem. Porque eu reconheço que aqui em Fortaleza precisa-se pregar esta palavra, mas eu tenho um salário de 9 mil reais. Se eu pregar isso na igreja, quem é que vai custear minhas despesas? Eu disse para ele: o justo vive pela fé. Perca a tua cabeça, mas não perca o teu caráter e a tua dignidade cristã. Rompa com o sistema e sirva a Cristo. Morra de fome, mas pregue a palavra. Só que para falar isso tem que ter peito, tem que ter ousadia e tem que ter determinação. Porque eu não tenho pai rico, não uso colete à prova de balas, tenho que acordar de manhã para ir atrás do meu sustento. E por não ter rabo de palha, eu largo o verbo. Eu digo que vocês do sistema evangélico doutrinal, vocês estão anulando a cruz de Cristo. Mas está se levantando um povo desse país que não tem medo, que avança, que vai para cima e que vai dizer nesta nação que a sua graça nos... A sua graça nos... Não existe outra palavra, a palavra é essa. A palavra tem autoridade. A palavra tem poder. Atos capítulo 20, versículo 32. Já estamos terminando, 11:5, já estamos terminando. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. Não é qualquer palavra, é a palavra da sua graça. E um deles, ventre preguiçoso, me disse: Geraldo, eu estou vivendo agora da obra do Senhor, eu prego a palavra. Eu disse: qual? Eu preguei lá na igreja que Davi derrubou Golias, cão guloso. Cão guloso, porque Davi começa a derrubar Golias, daqui a pouco esse aqui tem que derrubar o diabo que está na vida dele. Cão guloso, não existe outra palavra, a palavra é a da sua graça, é a palavra com autoridade, com dunamis, com poder. A palavra que dilacera, que entra na divisão da alma e do espírito. É a palavra que está fazendo um avivamento do Oiapoque ao Chuí, da zona norte à zona leste, em todos os lugares aonde tem o YouTube. Esta palavra poderosa está entrando, arrancando o véu, libertando a vida, colocando de pé diante dos homens e de Deus a palavra da sua graça. E que não adianta ler, porque palavras o vento leva, tem que sair com autoridade, tem que sair com poder. É verdade. Senão vira um encontro. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Queremos fogo de Deus, não carne, queremos autoridade. Queremos alguém que pregue a palavra de Deus com convicção, com autoridade de Deus. Queremos ver essa palavra dilacerando, queimando o nosso coração. Quando sair daqui, sair como uma espada afiada de 2 gumes. Aquele mover do Espírito Santo sendo tocado, que você vê que realmente está ali a verdade de Deus. Inconteste, esta é a palavra da sua graça.
E ele diz que esta palavra tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que estão sendo santificados. Romanos capítulo 16, versículo 25 e 27. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, disse Paulo, é poderoso. E a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. 26. E que agora? Uau! Ficou guardado em tempos eternos. Glórias a Deus, aleluia. Passou por profetas. Passou por Moisés e Moisés não viu. Passou por Golias, não era por tempo dele nem de Davi. Passou por Baraque, Sansão e Jefté. Passou por Isaías, também não viu. Estava guardado em tempos eternos, esperando um povo de mente iluminada, com os olhos iluminados, que iriam receber esta palavra poderosa e que dá herança, e que não ia anular o sacrifício de Cristo. E quando descobrisse que naquele madeiro ele levou a mão para um lado, a mão para o outro, e disse: teletestai, os mistérios que estavam ocultos foram revelados. Cristo em nós, a esperança da... A esperança dá! E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. 27, ao Deus único, não é um, não é dois, não é três, não é um Deus de três cabeças, é um só. Eu não conheço outra rocha além de ti. Não há outro Deus que eu conheça. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Esta palavra é poderosa. Mudou a tua vida. Mudou a tua história. Só tu sabes o caminho percorrido até aqui. As humilhações e as afrontas. Tosqueados, feridos, manipulados. Alguns querendo desistir da vida cristã. Alguns perguntaram: onde está tu? Onde estavas tu, Deus? Outros entraram dentro do quarto escuro fazendo prova dele. Dizimaram e nunca prosperaram. Outros fizeram campanhas rituais, nada disso aproveitou. Até que a palavra da sua graça, sem intervenção de homens, pregada com sinceridade e com unção de Deus, dilacerou a sua vida, iluminou os teus olhos. Você era cego e agora você vê. Era isto que Paulo fazia pelas cidades onde ele passava. Aonde Paulo pregava o evangelho não tinha mandinga, não tinha patuá, não tinha ritual. Ele abria a boca, pregava o evangelho e Deus confirmava a palavra da sua graça. Atos capítulo 14, versículo 1 ao 3, já estou terminando, olha aí. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de grego. Versículo de número 2. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. 3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor. Não é de qualquer jeito, é falar ousadamente. E diz que quando Paulo e Barnabé em Icônio começou a falar ousadamente no Senhor, o qual o Senhor confirmava a palavra da sua graça
concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Quando eles começaram a pregar em Icônio, que era a graça de Deus que deveria ser vivida, o Senhor concedeu que pelas mãos de Paulo acontecesse sinais, prodígios e maravilhas. Paulo foi decapitado em Roma, mas nós somos os pregadores da graça de Deus nesses últimos dias. E eu creio que por intermédio de nossas mãos, Deus fará sinais e prodígios, porque este é o momento da graça de Deus nesse país. E no versículo de número 8, 14:8, Miguel, em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Vou desenhar a cena para vocês nesses 10 minutos. Um homem paralítico, não podia andar, humilhado numa sociedade hipócrita, aonde isto era sinal de abandono religioso e de desprezo espiritual. Paralítico, sentado, diz que desde o seu nascimento, diz o versículo de número 9, esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado. Diz que esse homem, paralítico, já havia passado por ali Pedro, João, já ouviu Pedro falar, porque Satanás encheu teu coração, já ouviu Tiago falar que a fé sem obras é morta, já ouviu João pregar lá o seu judaísmo, mas um dia, ele ouviu Paulo falar, você não deve anular a graça de Deus. Eu sei que você tem fé para ser curado, paralítico, de nascença. Paulo diz, ele pode andar. Mas ele não pode andar pela corrente nem pelas campanhas, porque isso é mais uma manobra. Isso não muda a vida, isso escraviza. Isto é a lei, isto anula o sacrifício de Cristo. Diz no versículo de número 10, que disse-lhe em alta voz. Não é que Paulo gritou, é que Paulo tinha unção de Deus, autoridade de Deus, convicção de Deus, determinação de Deus para liberar uma palavra de milagre na vida daquele homem. Disse Paulo em alta voz, apruma-te direito sobre os pés. E o coxo de nascença diz que ele saltou e andava. Posso lhe dizer uma coisa? Paulo não está aqui, mas o Deus que operava na vida de Paulo opera na minha vida. E eu estou aqui para dizer nesta manhã, levanta-te desta vida de derrota, levanta-te dessa vida de fraqueza, é hora de saltar pelo poder de Deus, receba o teu milagre, receba o teu milagre, receba, 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 receba! Eu olho daqui, eu estou vendo que você tem fé para sair dessa situação, meu amado. Não estou aqui te oferecendo um pedaço de pau, ou um lenço, ou um copo d'água, ou um pedaço de pão. Eu vim aqui nesta manhã anunciar a graça com ousadia, dizer que você é santuário de Deus, dizer que em todas as coisas você é mais do que vencedor. Apruma-te. Se fossem os pregadores de hoje, iria dizer, é batizado? Congrega onde? É dizimista? Tomou a ceia?
Paulo disse: não pode andar. Mas eu vejo que você tem fé para ser curado. E o que o Senhor vai mandar eu fazer? Vai mandar eu amarrar uma fita? Vai mandar eu botar uma bermuda? Não. Ouve o evangelho para a tua vida. Os pecados foram cancelados e removidos, encravado na cruz. Diz que aquele homem ouvia Paulo hipnotizado. Eu não sei, eu não estava lá, mas posso deduzir que aquele homem dizia: eu recebo, eu creio, eu tomo posse, eu sou herdeiro de Deus, eu fui curado pelas chagas de Cristo, Ele levou sobre si os meus pecados, em todas as coisas eu sou mais de um vencedor. E Paulo largando a graça, e toma graça, e toma graça. Quando Paulo viu que o homem estava como vocês, cheio da palavra da graça, Paulo disse: levanta-te, apruma-te sobre os teus pés. E o homem que jamais andou ficou de pé para a glória de Deus. A hora é essa, o tempo é esse. Não deixe que ninguém te pise, não deixe que ninguém te rotule, não deixe que ninguém te escravize, não deixe que ninguém venha te achincalhar. Tu és herdeiro de Deus. Levante sobre o poder desta palavra, infla o peito, bata nele e diga: eu sou um herdeiro de Cristo, e como herdeiro é meu direito reinar em vida e em perfeita vitória. Apruma-te, salta-te pelo poder desta palavra. Chega de viver uma vida miserável, fracassada, chorando pelos cantos. Chega de precisar da canequinha do um do outro. Chega de humilhação. O tempo de exaltação chegou. O tempo de cantar chegou. Diz o versículo de número 11: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Ninguém nunca tinha feito isto. Pelo poder da palavra. Há quanto tempo você passou nos seminários? Lia, não entendia nada. Quantas escolas dominicais você frequentou? Quantos cursos de bacharel de teologia? Quantos pregadores famosos? Me apresente um deles que se levantou na unção do Espírito Santo e disse a vocês que o dízimo é uma fraude. Qual deles, aponte aí, qual pregador famoso dessa nação se levantou no espírito de ousadia para dizer: vocês não devem dar dízimo, vocês são propriedade de Deus, foram comprados por Ele, pertencem a Ele, são dele. Quem? Apresente um. Ninguém. Quando Paulo liberou esta palavra, eles gritaram: os deuses em forma de homens estão entre nós. Porque os outros que estão aí oferecem pão, oferecem suco, oferecem toalha, copo d'água depois de oração, garrafa com elemento, fogueira bamba. Tudo isto é feitiçaria. Tudo isto é para manobrar o povo. Paulo não ofereceu nada disto. Paulo liberou a palavra da graça de Deus. Pois diz no versículo de número 12: a Barnabé eles chamaram Júpiter, e a Paulo eles chamaram Mercúrio, porque Paulo era o principal portador da palavra. Só que esta palavra não está mais em Paulo. Esta palavra também não está só em Geraldo. Esta palavra está na tua boca. Esta palavra está no teu coração. Esta palavra está dentro de ti. Receba essa palavra. Receba essa palavra. Aonde está um herdeiro que pode receber esta palavra? Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aonde estão os mercúrios dessa geração? Diga glória.
disseram: aquele homem é Mercúrio. E aquele... disseram: aquele é Júpiter, e aquele é Mercúrio. Ele fala, as coisas acontecem. Isto pode acontecer também quando tu tens uma confissão em linha com a palavra. Disse Paulo à igreja de Roma: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aconteça um milagre na tua vida. Aconteça pela pregação do evangelho. Aconteça. Que os coxos andem, que os cegos vejam, não os cegos visuais, mas aqueles que não conseguem mais ver esta palavra sendo pregada, aqueles que não conseguem mais andar sobre a obediência e o temor do Espírito Santo. Que vocês andem pelo poder do evangelho esta manhã. Aqueles que não conseguem ver que o sacrifício de Cristo foi perfeito para a tua vida, veja com olhos iluminados que você é santuário do Deus vivo. A Barnabé, eles chamavam Júpiter, e a Paulo Mercúrio, porque Paulo era o principal portador da palavra. Não era portador de macumbogério, de leva a fita, toma isso, pega o envelope e faz isso. Ele portava o evangelho da graça de Deus. E eu termino com Gálatas capítulo 3, versículo 19. Eu vou ler até o versículo 21, olha aí. Gálatas capítulo 2, Miguel, perdão. É a fome. Jogaram um quento, ó. Porque eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Ouça, só se vive para Deus quando morre para a lei. Enquanto estiver vivo para a lei, está morto diante de Deus, está anulando o sacrifício. Paulo disse: eu morri para a lei. Mediante a própria lei, que era o corpo de Jesus de Nazaré, o véu, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Meu amado, quem está crucificado com Cristo não precisa de pão, não precisa de lavar o corpo exterior. Isso já faz todo mundo que toma banho todos os dias. Estar crucificado com Cristo significa que o que ele fez está feito. Depois ele diz no versículo de número 20: logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive no monte. Como não? Se as pessoas vão lá buscar ele, como não? Quer que vocês me explicam uma coisa? Como que Cristo vive numa pessoa e a pessoa vai buscá-lo no monte? Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo de sacrifício. Vivo por obras. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E então a palavra inicial: eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu, mas a sua justiça não é mediante a lei, é mediante a graça de Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos ficar de pé.